Oi gente, eu sou a Marina e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como a gente pode transformar um mood board em uma criação de moda. Eu trouxe semana passada aqui para vocês um vídeo sobre mood board. Nesse vídeo eu expliquei um dos processos que são feitos quando a gente vai fazer um mood board, e esse mood board é um painel visual que a gente utiliza muito para os nossos projetos. Então, se você não viu esse vídeo, eu recomendo que você veja esse vídeo primeiro, eu vou deixar ele linkado aqui, porque esse vídeo que eu trouxe hoje é uma continuação daquele vídeo, então você precisa assistir ele para poder entender o que eu vou fazer aqui. Então, nesse vídeo, eu vou compartilhar esse processo com vocês de transformar esse painel visual, o mood board, nessas criações de moda. O processo criativo, como eu já expliquei para vocês, é uma metodologia, os processos criativos existem algumas metodologias desses processos, mas cada um ali pode ver o que se encaixa melhor dentro dessas metodologias e aplicar ali na hora de criar. Eu compartilhei a imagem com vocês da hora da criação e eu fui narrando o que eu estava pensando na hora que eu estava ali criando, o que eu levei em consideração. E como eu falei nessa narração para vocês, é só um exemplo que eu dei de como vocês podem transformar isso, mas quando vocês forem fazer daí, é muito importante que vocês se lembrem, desde quando você for escolher, essa escolha do tema seja de acordo com o público e com a marca ali que você está fazendo, se for uma marca que você trabalha ou a sua marca. E além disso, se você estiver criando para um portfólio, que eu já falei com vocês, da importância de criar essas coleções fictícias para portfólio, para você mostrar o seu material, também não se esqueça, é importantíssimo de você definir um nome fictício da marca, qual é o público dessa marca, porque essa criação, tanto do mood board e das criações em si, vão conversar muito. A gente precisa criar uma coisa que o público que a gente quer atingir vá querer vestir. E também não se esquecer de colocar um pouco da pesquisa de tendências, Mesmo que a marca que você escolher seja uma marca mais atemporal, sempre nessas marcas assim a gente sempre coloca alguma coisa de tendência também. Então a pesquisa de tendências, tanto para a gente colocar no mood board, quanto para a gente colocar nessas criações é essencial. Eu também trouxe alguns exemplos para vocês de como a gente pode pegar uma coisa que está usando muito, que está muito na moda, e colocar ali de forma mais autêntica e com a identidade ali da nossa marca, para que não pareça uma cópia, Que hoje a gente vê todo mundo fazendo muitas coisas iguais. Então eu apresentei algumas soluções que geralmente eu faço quando eu quero fazer uma criação de algo que está muito na moda e que eu sei que as pessoas gostariam de comprar, só que fazendo uma diferenciação ali para ter a minha identidade. Então, gente, agora eu vou começar essa demonstração para vocês. Em relação aos croquis, eu tenho os croquis já desenhados no computador, aí se eu for fazer à mão, geralmente eu imprimo esses croquis, mas você pode também fazer pelo Photoshop, pelo Illustrator, eu acho até mais fácil, porque você pode escolher exatamente a cor, exatamente o formato, você já pode ir pensando. Mas eu vou fazer a mão aqui para demonstrar para vocês. Como eu tô mostrando agora, eu gosto de fazer uns rascunhos, anotando algumas coisas antes de passar pro croquis mesmo. Nesses rascunhos são aquelas ideias que já me foram vindo quando eu penso nos desenhos a partir do mood board. Então eu já vou anotando tudo, materiais, formatos, para eu poder lembrar na hora de fazer o desenho mesmo. E agora eu vou compartilhar um pouco do processo para vocês. Como eu falei com vocês, vai depender muito a coleção que você vai criar após essa criada do mood board, vai depender muito do seu público. Então, se você estiver fazendo uma coleção fictícia, por exemplo, para fazer um portfólio, é bom você determinar qual vai ser esse público. Por exemplo, você colocar no cantinho, é o público feminino, de idade tal, descrever um pouco desse público, porque a coleção, as roupas que você vai criar, vai ser dependendo também desse público. Não adianta você criar uma coleção bonita, igual eu já falei em outros vídeos, mas que aquele público ali que você quer atender não vai usar. Então, você tem que pensar tudo isso antes de criar. Então, eu defini um público e fui fazendo esses desenhos de acordo com o mood board. Como vocês vão poder acompanhar, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de olhar para além da moda, para que a gente possa conseguir inovar e mostrar a nossa identidade. Nesse sentido, esse primeiro vestido que eu comecei a rabiscar, eu olhei no mood board esse formato das nuvens, esse degradê formado pelas nuvens, e foi a partir daí que me veio essa ideia do primeiro vestido, para fazer esse vestido com tecidos diferentes, Eu gosto de tentar aplicar técnicas de alguma forma que possa
ser um pouco mais sustentável, né? Tipo um patchwork, reciclar algum tecido ali que foi usado numa coleção passada, no caso de você estar trabalhando numa empresa. Então eu gosto sempre de tentar adaptar e colocar alguma técnica assim. E seria para esse primeiro vestido que teriam esses recortes, e esses recortes me lembraram muito essas nuvens, e foi a partir disso que eu pensei. Isso é o bom de você fazer o mood board, de você escolher imagens no mood board que vão além da moda. E você pode ter esse olhar e se inspirar, igual eu olhei para as nuvens e me inspirei nas nuvens, me inspirei nesse degradê. Até porque, lembrando aqui, se você não tiver assistido o vídeo que eu montei o mood board, eu recomendo que você assista para que você possa entender todo esse processo. Mas eu quis compartilhar um pouquinho com vocês. Eu fiz um rascunho rápido, fui fazendo rapidamente, só para que vocês pudessem entender como a gente pode fazer essa tradução do que está no mood board para uma criação, né? Como a gente pode olhar além, usar a nossa criatividade, mas vocês podem ter um tempo a mais, né, que é importante, igual eu falei, definir o público que você vai estar fazendo ali a coleção, e depois de definir o público, fazer um pouquinho do estudo de tendências, né, que esse estudo de tendências vai até entrar algumas coisas no mood board, seja de cores, de tecidos, mas de você até pensar de alguns modelos que estão na tendência e como você pode inovar ou adaptar ali aquele modelo para a marca que você está criando, e se for sua marca. Que nem, por exemplo, eu vou mostrar para vocês depois, né? Mas esse quarto modelo que eu criei é uma adaptação de um cropped que tá usando bastante agora, que é um cropped de coração. Vou colocar a foto dele aqui. Então eu tentei adaptar essa tendência que eu vi que tem muitas marcas que estão fazendo, mas de uma forma que não seja uma cópia, que seja uma inspiração, mas que ao mesmo tempo, como é algo que tá usando, provavelmente as pessoas vão se interessar. Então dá sim para você criar alguma coisa que tá ali na tendência, mas usando a sua identidade e de uma forma diferente, que não pareça cópia, né? E que ao mesmo tempo atenda as pessoas que gostam de usar essas tendências. E outra coisa importante também quando a gente está criando uma coleção é a gente pensar na coesão, né, nas famílias. Se vocês forem percebendo, eu vou mostrando para vocês, né, quando eu estiver colorindo, vai dar para vocês verem melhor. Mas eu penso sempre nessa coesão. Por exemplo, eu fiz um formato parecido com o de coração na quarta imagem. Na quinta imagem também eu repeti essa questão das cores, né? Quando eu começar a pintar, de escolher essa paleta de cores e de ter certeza que essa paleta vai estar ali em tudo e que vai estar ornando e que tudo vai estar se encaixando nos formatos, para não parecer que são de coleções diferentes, né? Por isso que a gente fala da questão da coleção em si e das famílias, que a gente fala que elas têm que conversar entre si, tem que ter um pouquinho de uma na outra ali, para que a gente veja que ali é uma coleção, é da mesma coleção, faz parte da mesma. Então, como eu falei, tenta sempre usar a criatividade e olhar para aquilo que você selecionou na sua imagem. Igual, por exemplo, eu já falei da nuvem, eu utilizei nesse segundo desenho esse xadrez que eu coloquei, né? Porque me lembra muito piquenique, que é esse tema, né? O tema que seria da coleção e o tema ali do mood board. Eu selecionei esse copo com as laranjas, né? E eu achei interessante isso. Aí eu coloquei um cropped nesse formato redondo, que seria da laranja cortada. E eu trouxe isso para a saia também, né? Ao invés de ser uma fenda na lateral, eu coloquei como se fosse uma parte ali da laranja também, e repeti aquilo, esse coração que eu falei pra vocês, que eu até escolhi uma imagem que tem os corações, né, em gelo. Aqui tá pequena a imagem, mas no outro vídeo do mood board dá pra ver melhor. Então foi por isso que eu coloquei o coração também, me inspirando nisso. E agora eu fiz, né, eu colori pra poder mostrar pra vocês como é que ficou e como é que tem a coesão entre uma e outra. E como eu falei pra vocês, né, isso só são os croquis, como se fosse um rascunho mais oficial, mas tudo vai depender também de qual é a cor real do tecido, né, como a gente usa o lápis de cor, nesse caso eu usei o lápis de cor, pode ser que o tecido não seja exatamente nesse tom, mas é uma forma da gente conseguir representar o que a gente quer dizer ali naquele desenho. Então é importante a gente fazer esses desenhos também, e depois dessa etapa do desenho em si, que a gente vai pro desenho técnico. Quando a gente vai fazer nas criações, é importante a gente fazer a criação e já ir pensando como a gente vai fazer aquilo. Igual eu exemplifiquei no começo para vocês desse primeiro vestido, que é um vestido pensando ali nas nuvens, que eu pensei que seriam tecidos de recortes diferentes. Então, a partir do desenho técnico que a gente vai planificar, né, a gente vai mostrar de uma forma mais detalhada como é que vai ser esse recorte, como você pensou. Então, por isso a importância da gente aprender o desenho de moda e o desenho técnico. E também por isso que na faculdade de moda a gente tem essas disciplinas de modelagem, porque são essas disciplinas que vão nos dar uma base de como a gente pode construir essas peças.
Então eu não trouxe aqui o desenho técnico, mas se vocês quiserem que eu traga um desenho técnico dessas peças, é só comentar aqui embaixo. Mas se você está criando uma coleção ou se você está montando um portfólio, é interessante que você faça essa etapa também do desenho técnico, para que você possa mostrar para as pessoas que além de saber fazer os desenhos em si, você sabe como essa peça é construída. E é esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se ainda ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu quero saber. E comenta aqui embaixo também quais outros tipos de conteúdo vocês gostariam de ver por aqui. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e também de ativar as notificações para vocês saberem sempre que tiver vídeo novo. E claro, compartilhar esse vídeo também com alguém que você acha que gostaria de saber sobre esse assunto. Até o próximo vídeo.